Oi gente, parte 7 da teoria Eu em Naruto. E o que foi que fez a Touga ter um olhar de medo ao ver aquelas pessoas? Pois vamos saber então. Eu em Naruto, parte 7. As pessoas se aproximariam e arrogante. E eu vou chamar as pessoas da minha idade desses nomes para não ficar confuso. E primeiro nome Kazumi, um menino um pouco mais velho do que eu, e um outro que vou chamar de Natsu, que era Tobi, um pouco mais velho do que eu, e uma menina que vou chamar de Horikita, que era também mais velha, e dois falhados que vou chamar de guarda 1 e guarda 2. Mais parado de nomear, o Kazumi chegaria todo arrogante e falaria para a Touga porque estava aqui a essas horas, e a Touga tentaria explicar, mas a Horikita pegaria ela pelos cabelos, e eu e o Dabi nós levantaríamos, e o Dabi pegaria o braço do Horikita e mandaria soltar a Touga. Ela riria e eu perguntaria que era eles. O Kazumi diria que o Touga não havia falado dos irmãos de não, e ele diria para a Touga que crueldade a Touga havia falado, e presumiria que eles estavam fazendo algo com a Touga, e o Dabi já com raiva falaria: solta ela agora, senão eu vou quebrar seu braço. O Dabi apertaria o braço dela e ela acabaria soltando, e o irmão da Touga, Horikita, falaria que ele iria pagar e ela iria para cima, mas eu entraria na frente e diria que não era preciso brigar, e um guarda responderia que sim, não era preciso, e falaria para a Touga ir. Logo mais a Touga, ainda com medo, iria para trás de mim e ela sussurrando falaria que não queria ir. O guarda 1 já com raiva iria pegar a Touga pelos braços, mas eu a pararia e diria: ela falou que não quer ir, então não a leve à força. O guarda 1 iria pegar a Touga mesmo com eu falando que não era para levar ela à força, e eu acertaria um chute que quebrou a mandíbula dele, e eu falaria que qualquer um que tentar levá-la à força vai se ver comigo. O Kazumi iria para cima de mim, mas o Natsu eu pararia e diria em minha direção, e o Dabi e todos que estavam assistindo ficaria vidrados, e eu ativaria o Demon King e liberado a minha intenção. A Asasina perguntaria se podemos chegar a um acordo, e o Natsu diria que sim, e falaria que mesmo que eu não aceite o acordo que ele iria propor, ele iria levar a Touga. Eu perguntaria qual acordo você tem a oferecer, ele diria que o acordo seria eu pararia de atrapalhar e todos paremos seguir suas vidas normalmente, ou eu continuo atrapalhado e sou espancado. A Touga com medo me apertaria. Eu agora tinha acabado de tomar minha decisão. Eu falaria para o Dabi voltar e mandaria a Touga ficar atrás dele. Eu agora voltaria a encarar o Natsu e diria ameaçando: eu não sei a que você ou que está fazendo isso com a Touga, mas é bom para, e se a Touga aparecer com algum relado, eu vou mostrar porque o meu clã teve que ser exterminador. E eu falaria que ele está avisado, mas o guarda 2 com raiva pela ameaça viria para cima, e eu cortaria os 2 braços dele. Dia que se fosse para cima mais uma vez, que era o mais calmo, que agora sabia que eu podia lutar de igual para igual com ele. Ele falaria: vimos resolver de uma maneira calma, não tem motivo nenhum de termos uma luta. Eu vou explicar o porquê eu tenho que levar a Touga. E o Natsu falaria que seria pelas ordens do chefe do clã, que ele diria ser o pai dele, pelas normas que ninguém que tinha o sangue da família principal poderia ficar a noite sem guarda. E eu falaria que entendo seus motivos, mas eu queria saber o porquê de a Touga está com medo. Natsu falaria que eu não deveria me envolver nos assuntos do clã e mandaria eu cuidar da minha vida. Eu daria um passo para frente e ficaria de frente a frente com o Natsu, e eu falaria que esse assunto e da minha vida pois está envolvendo uma pessoa da minha equipe, mas eu olharia para a Touga e veria que ela tinha se acalmado, e eu iria para a direção dela e mandaria ela de face e daria um beijo que não encostaria, e eu falaria que ele podia levar o machucado. Eu cortaria qualquer ligação que eu poderia ter com o clã Servamp, e a Touga estaria vermelha, e o Dai junto com todos estariam surpresos, e eu falaria para a Touga que qualquer coisa ela podia me procurar, e a Touga iria com eles. E depois de eles saírem, o Dabi me perguntaria se eu estava com medo do Natsu. Eu diria que não, mais falaria que ele me fazeria gastar todo o meu chakra, e se os outros 2 atacassem, eu não sei se você conseguiria acabar com eles, e nem ele saberia se pudessem ganhar, e por isso eu concordei com ele e dei ao clã Servamp uma chance de criar relações comigo. E agora, depois de eles relatarem o falso beijo, o líder vai querer que a Touga namore comigo, ou vai querer que ela me faça apaixonar por ela. Assim iria se unir 2 clãs com técnicas poderosas, e isso realmente acontece, pois na casa do família principal o pai da Touga receberia a notícia, e voltando onde eu e o Dabi estávamos, ao Dabi falaria que sim,
assim mais perguntaria como assim beijo falso. Eu falaria que era porque eu, mas eu falaria que iria para casa e falaria para o Dabi se prepara para amanhã, e eu com um tempo chegaria em casa e veria que o Naruto estava e ele ainda estava acordado, e eu perguntei a que horas ele havia chegando e ele falaria que havia chegado às tal horas, e eu perguntaria como foi a missão e ele falaria que havia lutado contra o espadachim da névoa Abusa Momoshi, e eu falaria fingindo surpresa e como você ainda está vivo, ele falaria alegre que haviam conseguido derrotá-lo, mas Naruto falaria que precisava me mostrar algo e ele fecharia os olhos e estaria com os da Kurama, e eu perguntaria como ele havia conseguido. Ele falaria que durante a luta ele havia desmaiando e acordado em frente a uma jaula, e falaria que dentro da jaula estava uma raposa que seria a raposa de 9 caudas. Eu falaria o que aconteceu. Naruto falaria que ela falou que só dessa vez iria o ajudar sem nada em troca, e ele falaria que ficou com um manto de chakra vermelho e com uma cauda e o olho estava assim, e ele falaria que depois de um tempo conseguiu o manto e foi assim que eu consegui esses olhos. Eu perguntaria o que esses olhos faziam de especial. Ele falaria que não havia descobrido, e eu falaria que se assim então eu vou dormir, pois o meu sensei falou para nós encontramos, e eu deitaria na cama e não conseguiria dormir pois estava sentindo algo ruim, e levantaria à noite para ser mais específico às 3 horas e iria e pegaria as blades e o meu equipamento e iria para a floresta, e enquanto eu segurava as blades eu estava pensando na força do Natsu, pois querendo ou não ele mais um pouco mais fortes do que eu, e eu estaria pensando como eu poderia ficar mais forte. Tentaria lembrar de algo da história original de Naruto, mas só vinha a ideia de conseguir um modo sábio ou conseguir uma biju, mas eu descartaria essas ideias e pensaria no motivo de os Luas e o Muzan ter tanto poder e o porquê de eles terem colocado seu sangue nas armas, e eu lembraria que o sangue em Kimetsu era tratado com algo sagrado entre os Onis, e eu pegaria as blades e fazeriam que apareceriam umas escrituras como se fosse um selo, e eu por saber o básico tiraria e veria que seria um selo de armazenamento, e eu abriria assim vendo que um pergaminho saiu dele, e eu abriria o pergaminho e veria que teria um recado para o portador, e no recado dizia que aquele que porta esse pergaminho, se for do clã Kibutsuji, vai entender as escrituras, e quando terminar de as velas pegue e passe o sangue nas facas de novo, e o selo vai se abrir para guardar o pergaminho, e eu abriria a pergaminho por comprei e veria as escrituras, e eu ativaria o Demon King e entenderia as escrituras e veria que nelas tinham mensagem que os olhos do clã Kibutsuji se dividem em 3 estágios, mas para alguns só 2, e diria e tem aqueles que não tem nada para evoluir, e são os da família do Muzan, e são os mais com chance de ter uma habilidade única chamada Ikekijutsu, e estava escrito que os que têm que evoluir com 3 vezes são os que têm o sangue do clã menos purificador, e os que têm que evoluir com 2 são aqueles podem evoluir para a lua, mas já os que têm que evoluir 3 vezes podem sim ficar mais forte do que um lua, mas não ganharam as habilidades de um, e tem o caso de ser um membro da família do Muzan, mesmo que eles se relacionem com membros de outros clãs e tenham filhos, o sangue e tão purificador que o sangue do membro de outro clã vai sumir em cerca de 12 anos e 4 meses, ou depois desse tempo o sangue será completamente purificador. A pessoa poderá usar todo o poder dos Demon King com tranquilidade, podendo ficar com ele ativo por 5 dias seguidos, e avisando se quem for da família do Muzan, se o membro que teve você com o membro da família do Muzan, você não vai perder os ganhos do clã dele como grandes reservas de chakra ou sentidos aprimorados. E enfim, essa é a explicação do Dojutsu. E enfim, o clã Kibutsuji não tem muitos jutsus e não tem nenhum animal que combine para o uso de poder ter o chakra elemental, então os poucos jutsu são diretamente ligados aos olhos e são Jutsu Vale da Morte e por último Jutsu Vale Lê das Trevas, e assim terminaria o pergaminho, e eu depois disso abriria um sorriso e fazeria um corte no dedo e colocaria o pergaminho de volta. E agora, sabendo dessas informações, eu tinha total mentalidade do que eu iria fazer. Eu já havia lembrado que o Hashirama não usava nenhum modo sábio de alguma invocação e usava uma variação, e eu agora sabia o jeito que passaria de todos os meus possíveis inimigos. E agora, sabendo que em 5 dias o meu sangue estará purificador, por eu já ter 12 anos e faltar 5 dias para o mês de junho acabar, eu vou deixando a teoria por aqui. E se gostou e que ver o último membro do clã Kibutsuji acabando com todas os
nações, deixe o seu like e se inscreva no canal.